5 erros que você não deve cometer quando vai fazer os treinos de intervalo ou os famosos treinos de tiro. Esse final de semana aconteceu o Campeonato Brasileiro de Maratona em Juiz de Fora e na última subida da prova foi o local que decidiu o campeão e começou tudo num ataque do Bruno Leme. Por que eu estou falando isso? Tem tudo a ver com o tema da live de hoje, que é tiro. O que ele fez, aquele ataque, foi um tiro para tentar deixar os adversários para trás, e tudo isso eu tenho certeza que ele repete exaustivamente durante os seus treinamentos para aperfeiçoar e para melhorar. Dá uma olhada comigo como foi esse tiro do Bruno. Observa que ele vem por trás do pelotão, ele coloca a bike do lado e acelera com tudo, trocando a marcha. De prontidão, alguns atletas conseguem responder, outros respondem, mas não tem tanta potência e o pelotão acaba quebrando, se dissolvendo ali na subida e acabam sobrando 5 atletas lá para a final para disputar o título nacional, que acabou ficando com o Lan Galinski, o baiano. Parabéns, o Lan, sensacional a sua disputa. E o Edinho também, aqui de Lavras, amigo nosso, que ajudou o Lan também a abrir desse grupo aí, que ele que fechou o gap com o Bruno e ainda contra-atacou. Mas, voltando ao tema, é comum os atletas saírem para fazer os seus treinos de tiro e errar em coisas que afastam ele do resultado. Às vezes são erros pequenos que a pessoa não sabe que está fazendo errado, se dedica ali no que ela pode e acaba não colhendo frutos. Eu quero mostrar 5 erros para você não cometer, para conseguir evoluir no seu pedal. O primeiro deles está relacionado a você saber ler uma planilha de treino com maestria. Você olhar a sua planilha e entender ela. Se você é um atleta, um praticante que não usa, não tem treinador e segue o seu próprio instinto de treino e faz os seus treinos de intervalo, tente pensar antes o que você quer com aquele estímulo, o que você quer com aquele tiro, qual o objetivo dele, qual a sensação que você quer ter. Mas para quem tem o treinamento personalizado, igual o pessoal do pelotão que treina com a gente aqui, a primeira coisa é você entender o que está sendo pedido no treino. O que o treinador, será que ele quer com aquele estímulo que ele colocou ali? E outra, qual é a sensação que eu tenho que ter no corpo depois que eu executar aquele treino ou até mesmo durante do estímulo? Dá uma olhada nessa planilha de treino aqui, eu vou mostrar para você o meu treino de hoje, de quarta-feira. Colocar. Esse aqui é uma prescrição minha hoje, ó. Tá lá o meu nome lá em cima, ó, Elton Mafra, dia 24/11. Dá uma olhadinha aqui, ó. É um treino de ciclismo de estrada que eu vou fazer 15 minutos de aquecimento. Então, assim, o que se pensa? Peraí. Primeiro, para eu começar bem o estímulo de tiro, eu tenho que estar aquecido. Então, aquele aquecimento, se você eu não coloco nem frequência cardíaca, nenhum dado ali. É só eu realmente girar o pedal, fazer o corpo aquecer, preocupar. Isso é a única. Depois, o segundo exercício, eu vou ter 10 minutos ainda de aquecimento numa cadência específica aqui, tá? Para melhorar a circulação sanguínea e assim vai. Ou seja, tá notando que não dá para você começar a fazer um treino de tiro com o corpo frio, gelado, né? Você tem que ter um bom aquecimento. Então eu tô tendo ali um tempo longo de aquecimento antes que eu comece o meu treino de tiro. E também aquele tempo ali é até para eu chegar no local onde eu vou executar o treino com facilidade. Ótimo, o quarto passo ele entra específico dentro do treino. Dá uma olhada que eu vou repetir 9 vezes de 1 minuto com uma potência de 326 a 360 watts. Nesse momento eu não quero que você fique preocupado agora com a potência, com a frequência que eu estou explicando. No meu treino eu tenho medidor de potência na bike, então eu me guio mais pela potência do que pela frequência cardíaca. Antes que o pessoal me pergunta, eu uso o medidor de potência na mountain bike e na Speed, nos dois, tá? E agora na Speed ele é recente, tô testando ele agora, depois eu vou dar um feedback para você e vou soltar um vídeo sobre o medidor de potência, hein? Aqui quando você olha o treino, a minha preocupação quando eu olho é analisar o seguinte, peraí, se eu tenho que fazer 9 estímulos de 1 minuto com uma intensidade tão alta dessa, que para mim é submáximo, e ainda o treinador, colocou, ó, fazer uma aceleração durante esse tempo. A recuperação vai ser 2 minutos e 30, numa potência bem baixa, ó, de até 187. Então, ou seja, nesse tipo de treino eu fiz o aquecimento, eu vou fazer 9 acelerações de 1 minuto, descansando 2 minutos e meio, tá?
Geralmente, os treinos de intervalo, eles são em alta intensidade, ou Z4 ou Z5. E são treinos de intervalo onde você não consegue conversar durante os estímulos. Então, assim, quando eu leio essa planilha, eu já penso o seguinte, cara, onde que eu vou conseguir um terreno que eu consiga replicar bem o que o treinador está querendo? Então ali não fala para mim se é para fazer em subida, se é para fazer em plano, ou seja, é para fazer em qualquer lugar. A única coisa é que não dá para fazer um treino desse na descida, né? Como que eu vou colocar uma intensidade tão alta pedalando uma descida que é com bastante declive? Não dá. Então, eu já tenho que saber para que lado que eu vou na minha região para eu conseguir aplicar o treino. Então, eu lendo a planilha, entendendo quantos estímulos tem, quanto tempo que vai durar cada um, eu já vou planejar isso. Vamos supor que esse treino fosse na mesma subida. Eu vou lá, colocasse ali, ó, fazer na mesma subida. Eu calcularia o meu tempo de aquecimento até chegar no pé da subida e para chegar próximo lá e fazer o estímulo. Aí eu vou achar uma subida que dê pelo menos 1 minuto. E logo depois de dar 1 minuto, nesse caso eu teria que descer e continuar pedalando 2 minutos e meio para repetir o próximo. O que é importante quando você vai ler a planilha? Achar o percurso que tem as características que atenda e durante o treino, que você fez o estímulo de 1 minuto. Quando você descer para descansar 2,5, quando estiver dando 2 minutos e 20 segundos, você já tem que estar no pé da subida para começar a repetir. Se você terminar os 2 minutos, ainda ter que girar a bike para virar, para entrar na subida, já vai passar quase mais 1 minuto, aí você perdeu o tempo de intervalo. Então saber ler a planilha é entender o seguinte, tempo de aquecimento, quantos tiros são, o que ele quer com o tiro, é um tiro máximo? Eu tenho que sair pedalando em pé? Eu tenho que sair pedalando sentado? Eu tenho que arrancar com a marcha pesada? Qual é a frequência cardíaca ou potência que eu tenho que ter no treino? Quantos estímulos são? Nesse caso que você vendo aqui do meu treino, quando se trata de 9 estímulos de 1 minuto, no final, lá no 6º estímulo, você já está bem fadigado, a sua frequência cardíaca não sobe tanto, então ela fica mais baixa um pouco, a perna já fica mais mole quando você vai arrancar, e você nota que não tem a mesma potência, você não consegue arrancar com tanta força mais. Então, quando você olha um treino desse, você já imagina o seguinte, o que eu espero com ele? Poxa, eu espero que as primeiras 2 repetições o corpo esteja preguiçoso, ele não vai, que está faltando ainda às vezes um pouco de aquecimento. Lá para a 3ª, 4ª, 5ª, o corpo foi gostoso. Da 6ª, 7ª para frente já começa a aparecer sinais de fadiga. A respiração demora a baixar, você demora a voltar a uma respiração normal, mais controlada, a frequência cardíaca não sobe tanto, a sua perna ela não tem tanta potência para você arrancar nesse tiro. Então, entender o treino é fundamental para você conseguir ter um bom resultado nele e mudar o seu nível. Então, o primeiro deles é você saber ler a planilha com maestria, entendendo o que é pedido, qual é a sensação que você tem que ter no corpo naquele momento. O segundo é ligado ao primeiro, o erro de você escolher o local errado. Quando se trata do intervalo, mesmo que não seja para você realizar os tiros no mesmo local, se você escolher o terreno errado, você não vai treinar bem. Então vamos supor que você sai da sua casa para o aquecimento, ou esse treino que eu coloquei de exemplo, que é o meu. Você tem praticamente 35 minutos de aquecimento antes, você tem 35 minutos de aquecimento antes de começar o seu estímulo. Se você calcular mal e você começar o estímulo numa descida, você vai perder qualidade. Se você calcular mal e escolher os estímulos de uma subida muito inclinada, você também vai perder qualidade do treino. Como que você vai escolher então o terreno do treino? O primeiro é olhar no treino que o seu treinador passou, por exemplo, no treino da consultoria aqui no pelotão, você tem uma parte que mostra lá assim, ó, que tipo de terreno que é, inclinado, plano ou semiplano. Então você já sabe, se é um terreno plano, tem que ir no lugar o mais plano possível que eu consiga pedalar. Se é um lugar de alta montanha, hoje é subida. Mas mesmo quando o seu treino está falando que é subida e você vai realizar um treino de tiro, se você escolher uma subida muito inclinada, onde não tem tração, você vai acabar não trabalhando algumas valências do tiro, que é trabalho de potência aeróbia, potência muscular, porque você fica muito preocupado com a parte técnica. Então, nos treinos de tiro, é muito importante que o terreno favoreça. E às vezes você escolher uma subida que seja muito inclinada, com muito cascalho e tal, você vai prejudicar o seu trabalho de tiro, você vai prejudicar
o seu desenvolvimento físico. Você pode melhorar a parte técnica, mas prejudica o treino físico. E geralmente os treinos de tiro, eles estão ligados à parte física. Então, na hora de escolher, leia a sua planilha ou já pensa no que você planejou, você mesmo se prescreveu o seu treino para escolher o terreno certo. Na maior parte das vezes, um terreno que sobe e desce, se você pegar um terreno desse, às vezes ele favorece o seu treino de tiro quando você não tem uma programação. Vamos supor que você saiu para ir para uma estrada X da sua cidade, naquele dia você quer fazer alguns intervalos de força, mas você não quer nem controlar quanto tempo é de descanso e nem de esforço. Só que o terreno ele é cheio de subidinhas curtas, então o que você faz? Acelera na subida, recupera na descida, acelera na subida, recupera na descida. Para quem não tem treino programado, é uma maneira de você treinar intervalado. Claro que você não controla exatamente os intervalos, mas já é um ganho do que você ficar só pedalando, tá? Vai uma dica aí bacana para você colocar nos seus treinos. O terceiro que você não deve fazer é fazer o treino com outra pessoa e perder o foco. Calma lá, antes de jogar pedra em mim ou dar um dislike aqui, eu quero explicar bem isso. Qual é a questão? Se você tem um nível de treino, vamos falar assim de nível 1, 2 e 3. Se você fala que o nível 3 é o mais avançado e você está nesse nível, se você sair para fazer um treino de intervalo com uma pessoa do nível 1, você não vai conseguir ter os estímulos que você deveria. Ah não, treinador, mas eu vou com ele até certo ponto, quando começa os tiros eu faço o meu tiro. Peraí, mas e esse aquecimento ali, essa parte de 35 minutos? Será que você teve que baixar muito o seu ritmo para ele te acompanhar? Então talvez você está perdendo aquecimento, está perdendo uma parte importante do treino ali para fazer depois. E outra, a questão não é treinar com uma pessoa que anda menos que você ou anda mais que você. A grande questão de fazer um treino tão específico acompanhado de uma pessoa está ligado a você perder o foco durante os estímulos. Algumas pessoas se sentem motivadas a treinar com outras e junto, outras perdem o foco. Por exemplo, saiu e você lá para fazer um treino de intervalo, a gente aqueceu 35 minutos, escolhemos uma subida X de 1 minuto para fazer os intervalos, aí eu falo, vamos lá, cada um faz o seu, hein, beleza? Aí a gente arranca no primeiro ali, que eu esqueço da parte técnica. A única questão que eu penso é em deixar você para trás. Poxa, às vezes eu estou largando com a marcha errada, postura errada, numa cadência ruim, tudo porque eu quero ganhar de você na aceleração, ou seja, o que poderia estar ajudando está atrapalhando. Outra situação você faz aceleração com seu amigo ali e por algum motivo naquele dia você não consegue desempenhar bem, o corpo está cansado ou às vezes não está encaixando o ritmo e você fica olhando para ele e aquilo lá te desanima ainda mais. Agora, se a sua mente é forte e você consegue se manter focado, por que não? Sai para fazer com mais pessoas que pode sim ajudar. Tá? Mas se isso estiver roubando a sua energia, estiver te roubando o seu foco, vale a pena você mudar a estratégia e começar a treinar sozinho, senão você tende a perder um pouquinho de evolução. Particularmente, alguns treinos de tiro eu gosto de fazer sozinho, que eu entro no modo treino ali, que eu consigo entregar mais e principalmente sentir o meu corpo. Grande parte das vezes eu já saí para treinar, para fazer um treino específico de intervalo. Durante o treino eu tinha que bater algumas frequências cardíacas ou potência e naquele dia o meu coração não chegava. O que eu fazia? Eu, por exemplo, se eu tinha que fazer lá 9 de 1 minuto com uma potência de 380 watts, é muita coisa 380 watts para mim, mas eu consigo sustentar. Naquele dia, 340 watts estava sendo o meu limite, eu não tinha mais força para dar. Eu focava naqueles 340 watts, esqueci do 380, pensava só em 340. Estar sozinho me dá esse foco de direcionamento. Em alguns momentos eu acabo me perdendo um pouquinho se eu estivesse com outra pessoa. Mas isso aí é de ciclista para ciclista, pode ser que para você dá certo, pode ser que para você não dá certo, vai depender de como você lida com isso, tá? Quarto ponto, para você não fazer quando vai realizar intervalado. Você se entrega, joga a toalha na primeira sensação negativa. Os treinos de tiro acontecem assim, ó. Vamos falar de 9 tiros, que é o exemplo que eu dei do meu treino de quarta-feira. 9. O primeiro é o pior deles, porque se eu não acerto a marcha direito, eu arranco com a marcha muito pesada, ou às vezes muito leve, eu demoro a trocar as marchas, o coração parece que ele vai explodir, mas quando eu olho a frequência cardíaca, ela não subiu tanto.
é uma sensação estranha, porque o coração ainda não começou a trabalhar naquela intensidade. Tá? Então, às vezes, falta até aquecimento. Ou, às vezes, pedalar um pouquinho mais firme na parte final do aquecimento. A primeira é ruim. O que acontece? Nessa primeira, se ela já é tão ruim, às vezes eu começo a perder o foco do treino em relação, nossa, mas hoje tá difícil, hein? Putz, mas esse calor também, eu acho que é o calor. Aí você vai lá e abre a blusa. Aí faz outro tiro, não dá nada. Você vai lá e fecha a blusa, não adiantou nada. Então, ou seja, a primeira sensação negativa, você começa a culpar algumas situações porque o tiro não saiu ou você não teve a melhor sensação do dia ou dos seus intervalos feitos até hoje. Poxa, mas eu fazia esse intervalo aqui, eu me sentia tão bem, eu conseguia passar essa subida toda em 1 minuto, pedalando em pé metade dela e agora eu não consigo. Você está entendendo essa dualidade de sensação? É por isso. Ou seja, não se entregue na primeira sensação, não deixe a sua cabeça vencer. Você não vai ter a melhor sensação física todos os dias, esquece, isso não é realidade. Você vai lá um dia sair para treinar mais cansado, fazer um intervalo, a perna não vai encaixar, talvez a sua perna vai queimar mais, talvez ela vai inchar, você vai ter uma sensação que ela está pesada e o pedal não vai. Aí é hora de você girar um pouquinho. Conta pra mim, alguma vez já aconteceu de você sair e o treino de intervalo não encaixar, ele ficar ruim de fazer e você às vezes acabou desistindo ou criou uma alternativa? Se isso aconteceu com você, comenta aqui embaixo, fala pra mim como foi, descreve isso aí. E aproveitando, ó, se tiver alguma dúvida, passou um caminhão aqui agora que fez um barulho estrondoso, parecia um tanque de guerra. Comenta pra mim sobre a sua dúvida aqui, eu quero saber um pouco mais como que você vê isso, como que você faz. Se tiver alguma dúvida, manda pra mim. E outra, dá um like no vídeo aí, que já me ajuda aí a desenvolver. Show? Essa questão de você potencializar as coisas negativas, elas jogam o seu treino, às vezes, na lona. Às vezes, tudo aquilo que você fez naquele dia, não que seja jogado fora, mas poderia ser 80% melhor, tudo por pensamento negativo. Se você acompanhar os grandes players aí de ciclistas do mundo, por exemplo, nosso querido Avancini, ele tem uma psicóloga que acompanha ele durante a temporada inteira, e talvez até nas férias, não sei dizer em relação a isso. Por quê, gente? Porque grande parte da nossa força está aqui, ó, na mente. Nesse tiro que você viu do Langalinski aqui no início do vídeo, vou até colocar de novo para você. Você viu do Bruno Leme e do Langalinski que ele ataca por trás? Com certeza, o Langalinski, o Edinho, que foram os que responderam o ataque mais prontamente, estavam andando ali forte, cansados, e talvez a cabeça deles falava assim, ó, não dá mais para acelerar, mas mesmo assim eles tiraram uma aceleração da perna e o Langalins conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro, o Edinho ficou em quinto aí com outros atletas atrás. Então a tua mente pode muito mais do que você imagina e do que você acha que as suas pernas aguentam. A sua perna aguenta, mas quem cansa primeiro, quem fale primeiro é a sua cabeça. Haja visto que às vezes para você sair de casa para pedalar, para fazer o seu treino, há uma luta emocional ali que às vezes você perde e acaba não indo mais curto, porque quem foi vencido primeiro, quem estava lutando ou foi derrotado, foi a sua cabeça, a perna nem começou a agir, o coração nem começou a agir, estava na mente. Esse foi o quarto. O quinto é você não analisar, resultado, você não olha nada. Você pega o seu treino primeiro, né? Você pega o seu treino lá, você nem olha direito, 9 de 1 minuto e sai para fazer. Mas a análise mais criteriosa que eu quero falar é pós-treino, quando você termina ele, quando você chega em casa e vai ver a sua planilha, vai ver o seu treino lá no Strava ou no seu aplicativo. Quem treina comigo, eu vejo os treinos no meu sistema aqui que tem mais dados, mas você consegue ver isso através do Strava, do Garmin Connect. O que você deve analisar no seu treino? Então, assim, ó, o erro é você não olhar nada. Você termina o treino, primeiro, né? Quando você olhou no início do treino, você já imagina como tem que ser esse treino. Como que esse gráfico tem que ficar? Agora, no final do treino, você analisa o seguinte, deixa eu ver como ficou esse gráfico. O aquecimento, a linha está aqui. Aí o primeiro estímulo está aqui. Deu o intervalo, o segundo, o terceiro, o quarto. Será que esse gráfico ele ficou linear? Ou eu consegui aumentar a frequência cardíaca no decorrer dele? Ou eu consegui fazer uma maior distância
no decorrer de cada tiro, ou seja, eu fui melhorando a força, melhorando a parte técnica. É uma análise. Mas a primeira análise que você tem que fazer depois do treino, para você evitar cometer esse erro, é primeiro analisar a sensação. Como que foi a minha sensação no aquecimento, no primeiro, segundo, terceiro, até o nono tiro, e no final do treino? Será que as minhas pernas estavam conectadas com o meu coração? Quero dizer assim, ó, vamos supor que eu pedi lá um intervalo de Z4. Aí a frequência cardíaca está em Z4, só que a minha perna, eu estou fazendo muito mais força, parece que eu estou no limite. Opa, quer dizer então que talvez eu esteja treinando acima, tem que ter essa análise para você acertar o próximo. O segundo dentro disso é o tempo de estímulo. Você conseguiu fazer certinho 1 minuto em 9 vezes? Putz, cara, que legal, já comemora. O terceiro dentro desse quinto aí é as marchas durante o tiro. Como que foi as marchas? Eu arranquei uma vez em pé com a marcha mais leve, eu arranquei uma outra vez com a marcha pesada, eu arranquei sentado com a marcha pesada e leve. Aí você vai analisar o seguinte, puxa cara, aquela quarta repetição que eu arranquei em pé, com a marcha mais pesada, sentei, girei e fiz um arremate ali na última parte da subida em pé, com a marcha mais firme, olha, eu consegui fazer mais distância. E olha o meu batimento cardíaco, ele não subiu tanto. Então essas análises da sensação do que você fez com o resultado no gráfico vai ajudar você a enxergar a evolução e saber se está fazendo certo também. O outro ponto dentro dessa questão de análise de resultado, que às vezes você não faz, é a postura na bike. Como foi minha postura em cada intervalo? Em pé, sentado, postura de tórax? Será que eu deitei muito na bike, fechei o pescoço? Como que foi isso? Então analisar a postura para você melhorar nos próximos estímulos. Sem contar que quando você for fazer a análise de resultado, se o treino foi bom ou não, você nunca pode fazer a análise só do treino. Você tem que fazer a análise da sensação e do treino. A galera que treina no pelotão comigo, eu sempre pergunto para eles assim na análise do treino na semana, por exemplo, ô Cris, como que foi a sensação das suas pernas? Você sentiu ela cansada? Ela tinha torque? Ela tinha força? Por quê? Só os números cru e nu às vezes não entregam o que a gente precisa saber, então você tem que unir isso. Então você deixar de analisar o seu treino no final é um erro crucial que afasta do resultado e você acaba não desenvolvendo. Essa análise, ela pode ser feita por você mesmo. Agora, se você tem treinador, eu falo assim, ó, converse com o treinador, fale para ele, mas o principal, mande o seu feedback. Não fique segurando para você, esperando às vezes que a pessoa vai falar para você aquilo que você sentiu, nem sempre dá. Então você tem que mandar mensagem, responder pelo aplicativo ou mandar lá no pelotão, na plataforma de treino nossa, falando assim, ô Elton, eu fiz o treino hoje, eu tive essa e essa sensação, naquele estímulo tal eu pedalei em pé. E assim, a junção da sua informação com a sua sensação ali, com os dados, faz uma análise perfeita para você tomar a decisão para o segundo treino, por exemplo. Eu gosto muito dos treinos intervalados, de deixar pelo menos, se aquela semana tem treino intervalado, deixar 2 na semana. Por quê? Eu fiz o primeiro, eu tenho a oportunidade de acertar algumas coisas que não foi bem feita e acabar fazendo no segundo, tá? Dentro dessa análise de treino tem mais um ponto que eu quero colocar. Ontem, uma aluna minha aqui de Manducaia fez um treino intervalado em subida e ela conseguiu atingir os picos e os tempos certinhos, só que a cadência ficou extremamente baixa. Então, ou seja, até mesmo você analisar a sua cadência durante os intervalos, poxa, será que essa cadência foi muito próxima da cadência que eu vou participar das competições ou no pedal com a galera? Pô, ficou, então ela está dentro. Se não, às vezes está muito fora do que você deveria naquele dia e às vezes ficou quase tudo perfeito, mas a cadência não está ideal. Então quando você vai pegar esse treino intervalado e colocar ele dentro da competição, aí você vai ter problema. Porque você está treinando de uma maneira diferente que você compete. E tudo isso você pega na análise. Por isso que eu deixei por último aqui o quinto erro, que é você não analisar o treino e não analisar o resultado, como ele foi no seu corpo, como ele foi entregue dentro dos gráficos. A junção dos dois vai dar resultado e vai fazer você mudar de nível. Pela minha experiência, pelos 12 anos aí de rodagem na bicicleta, de treinador, eu vejo que os alunos que fazem os treinos intervalados com maestria, que conseguem entregar o treino com maestria, são os que mais desenvolvem. Por quê? O treino intervalado ele tem um benefício grande, que é fracionar o esforço em pequenos pedacinhos. Por quê?
Se for para você sair para fazer 2 horas pedalando em Z4 e Z5, é impossível, o seu corpo não aguenta. Então, qual é a maneira mais inteligente para nós conseguirmos treinar o seu corpo em alta intensidade? Pegar frações de Z4 e Z5 e distribuir ela durante o seu treino ali com intervalos. Desse modo, a gente consegue evoluir o teu nível de força na perna, resistência até mesmo, condicionamento cardiorrespiratório em relação à potência e VO2 máximo. Aí a gente eleva o nível seu de treinamento em pequenas frações. E mentalmente é muito mais fácil. Esse é o objetivo do treinamento intervalado para gerar resultado no seu corpo. Agora é o seguinte, isso é importante para você? Teve relevância? Pega esse link, manda para a galera no seu grupo de pedal e eu vou ficar grato se você fizer isso e também ajudar as pessoas a evoluírem. Olha o que eu digo, hein? Se ao seu lado tem bastante pessoa evoluindo, você evolui junto. Se essa evolução ficar só em você, ela vai ficar limitada, porque não vai ter ninguém que te acompanhe, você acaba pedalando sozinho. Então, distribua conhecimento, manda para a galera. Se você quiser saber mais, entender um pouco mais de treinamento, treinar da maneira certa, o link da bio nosso no Instagram, no Fundamentos do MTB, e aqui embaixo tem um link do pelotão. Se você quiser fazer parte dessa comunidade, aprender a treinar da maneira certa, vai, se inscreve, vem fazer parte desse pelotão, pra você mudar de nível junto com a gente aqui. Show? Valeu! Não esqueça, deixe seus comentários aqui que eu vou respondendo um por um sobre dúvidas e a gente se encontra na próxima live. Valeu? Forte abraço!